E a morte de uma jovem em São Paulo chamou a atenção recentemente no noticiário. A gente segue acompanhando de perto essa situação também, porque a Polícia Civil de São Paulo deteve o primeiro suspeito de participação no assassinato dessa jovem, a Vitória Regina de Souza, ocorrida em Cajamar. Michael Antônio Salles é dono de um veículo que estava próximo da cena do crime. O Fabrício Knight, que está de volta aqui na programação do Jornal da Manhã, traz mais detalhes a respeito deste caso. Pois não, Fabrício? Exatamente, Nonato. Michael Antônio Salles dos Santos, dono de um veículo prata, um sedã prata, que foi visto no local do crime, foi preso ontem pela Polícia Civil. Ele é a primeira pessoa a ser presa de forma temporária, inclusive em relação à morte de Vitória Regina dos Santos, lá em Cajamar, região metropolitana de São Paulo. A gente lembra que 3 veículos já foram apreendidos pela polícia, 2 deles já passaram por perícia, inclusive um desses 2 foi encontrado com fios de cabelo e também um chinelo que ajuda a facilitar na identificação de quem estava dentro do veículo, além, claro, das digitais serem colhidas em todos esses 3 carros que foram apreendidos. A prisão temporária de Michael Antônio Salles dos Santos já havia sido decretada horas antes da captura dele pelas autoridades lá em Cajamar. Segundo a Justiça, foram fortes indícios do envolvimento de Michael no crime e também contradições no depoimento do acusado. Por exemplo, ele havia dito que no momento do crime ele estava em casa com a esposa. Já a esposa dele disse que estava na casa da mãe no momento do crime. Isso motivou a polícia a pedir a prisão temporária dele e a Justiça confirmou esse pedido. Além disso, haviam também outras suspeitas. Por exemplo, as testemunhas viram o carro dele na cena do crime, além de uma certa movimentação suspeita na casa dele, com várias entradas e saídas da garagem durante a madrugada de quarta-feira da semana passada, quando o crime ocorreu. De acordo com a juíza do caso, que está responsável pelo caso, foram decretados aí pedidos de busca e apreensão na casa, então, de Michael, além também de Daniel Lucas Pereira, ex-namorado de Vitória Regina dos Santos. A quebra de sigilo de dados dos 2 também foi decretada pela Justiça. A gente lembra que a polícia chegou a pedir a prisão temporária de Daniel Lucas Pereira, ex-namorado, mas a Justiça negou esse pedido porque afirmou que os depoimentos dele têm sido colaborativos para a investigação. Vitória Regina desapareceu na quarta-feira da semana passada, pouco após deixar o trabalho em um shopping lá em Cajamar. Ela já havia falado para amigas pelas redes sociais que sentia-se seguida por pessoas estranhas, estava preocupada naquele momento, e imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ela sobe em um ônibus com um suspeito. O pai de Vitória Regina é quem deveria buscá-la no trabalho naquele dia, mas o carro dele estava no conserto, por isso ela precisou voltar para casa de ônibus. O corpo foi encontrado pela Polícia Civil nessa última quarta-feira, com auxílio de um cão farejador, em uma zona de mata, a 5 quilômetros da região onde ela morava, na zona rural de Cajamar. Nonato. Obrigado, Fabrício. E a gente volta a conversar com os nossos comentaristas de hoje. Mano Ferreira e Diogo da Luz estão com a gente. Queria começar contigo, Mano, porque esse é um daqueles casos, né, que chamam a atenção da população, e não só de São Paulo, mas do país como um todo, em virtude da violência, infelizmente, empregada aí contra essa garota de apenas 17 anos, sem contar o receio de que possa ter alguma ligação com facção criminosa, porque isso ainda não está descartado. Mas vai exigir muita investigação dos policiais nesse caso, não, Mano? Pois é, Leonardo. E na Semana da Mulher nós temos um caso emblemático de violência contra a mulher, com esse trágico caso que precisa ser elucidado. Uma das questões que mais chama a atenção no nosso ordenamento jurídico, quando a gente pensa em termos de impunidade, é que a maioria dos casos de morte no Brasil segue sem ser elucidado, ou seja, o nosso Estado, na prática, com essa deficiência, se coloca incapaz de fazer com que o direito à vida, o mais básico de todos os direitos humanos e constitucionais, não se verifique na prática para além
de um pedaço de papel na nossa Constituição. Então, a gente precisa que as autoridades façam o seu trabalho para que este não seja mais um caso a entrar no rol da impunidade brasileira. Só seremos um país onde as leis de fato valem quando o direito à vida for respeitado. Isso implica não apenas a elucidação, como também o julgamento com devido processo legal e a punição de cada homicida que atentar contra a vida de um brasileiro. Num país onde a impunidade reina, é incrível que a gente acaba comemorando a prisão de um dos possíveis envolvidos nesse crime. Provavelmente os outros também vão aparecer. Mas eu sempre, justamente por acreditar que precisamos ter tolerância zero com o crime, tenho sido um crítico muito forte, não das polícias, mas da estrutura policial que os nossos governantes deixam todos os estados brasileiros. Alguns menos ruins, mas nenhum estado brasileiro tem a polícia investigativa que a gente precisa de verdade. E vale lembrar, já faz mais de 3 semanas, que o Vitor Medrado, aquele ciclista no Parque do Povo, perdeu a vida por causa de um celular, e eu dizia e repito aqui, ele foi só mais um. Outros virão, e já vieram, inclusive, e outros ainda virão, e a polícia não tem estrutura para resolver. Eu quero ver a hora que vão investir de verdade na polícia científica, na investigativa, na estrutura, na inteligência, como, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo está fazendo com o Smart Sampa e a GCM, que agora vira Polícia Paulistana. Esse tipo de ação que eu quero multiplicada em todos os estados brasileiros, para a gente ter a tranquilidade de saber que não tem mais condenados nas ruas do que nas prisões, porque essa é a realidade de alguns estados do Nordeste e do Norte brasileiro, e não é tão boa no Sudeste também.